Bom dia, gente, tudo bem com vocês? A Progil está aqui novamente iniciando para os alunos do quinto ano mais uma videoaula. Hoje o quinto ano terá duas aulas, a aula normal do dia, que será a nossa aula de redação, e a Pro vai trazer também para vocês aí uma aula de português, fazendo a reposição da aula da sexta-feira, que não aconteceu, né? A Pro não fez postagem. Em função de situações adversas que fogem ao meu controle, mais uma vez a Pro teve que ficar de frente aí com a situação da falta de energia causada pela CELP e também a falta de internet que a CELP ocasionou. Mas a Pro está aqui fazendo com vocês do quinto ano hoje a reposição desse conteúdo. Eu escolhi um conteúdo muito tranquilo para trabalhar com vocês. Então vamos iniciar nossa aula aí fazendo a correção da atividade que a Pro pôs no grupo da escola de geografia, né? Falando sobre geografia, aí a gente vai falar sobre o relevo e sobre a hidrografia da nossa região norte. Então, a Pro colocou lá perguntas que vocês iriam utilizar aí as páginas do livro de Geografia 410 e 411 para vocês fazerem as respostas. Então, primeira pergunta, como é constituído o relevo da região norte? Então, vamos aí responder. O relevo da região norte é constituído basicamente por terras baixas que integram a chamada planície amazônica. Então, essa aí é o que constitui o relevo. O 2 pede para você definir o que é iguapós, terraços fluviais e terra firme. Lá no livro tá lá bem explícito para vocês, assim na cara, a resposta. Então, iguapós são áreas constantemente inundadas pelo rio Amazonas. Terraços fluviais são terras com altitudes inferiores a 30 metros, inundados pelas cheias mais fortes. E terra firme é a área alta e livre de inundações. 3. Onde se localiza o Planalto das Guianas? O Planalto das Guianas se localiza ao norte da planície amazônica. Só isso. 4. O que se destaca no litoral? No litoral se destaca a Ilha do Marajó e outras ilhas que formam o arquipélago amazônico localizado na foz do rio Amazonas. O 5º diz, fale sobre a bacia amazônica. A bacia amazônica encontra-se importantes usinas geradoras de energia, como a usina hidrelétrica de Balbina e a usina hidrelétrica de Samuel, construída na Cachoeira de Samuel. 6. Qual a segunda maior bacia hidrográfica da região norte? A segunda maior bacia hidrográfica da região norte é a Araguaia-Tocantins, né? Então, gente, a Pro agora vai pedir que vocês coloquem aí a data da nossa correção. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai deixar o nosso livro de lado. Vamos nos concentrar na aula de redação. A atividade, com certeza, vai estar proposta no grupo para vocês fazerem no caderno. Aí, depois da aula de redação, a Pro pede para vocês novamente pegarem um livro de português. Então, hoje, na nossa aula de redação, a gente vai dar continuidade ao estudo dos textos que compõem a tipologia narrativa. Então, existe aí os tipos de textos, que é narrativo, injuntivo, informativo, descritivo, dissertativos, e existem os gêneros textuais que compõem esses tipos. Por que conto de fada, quinto ano, está inserido na tipologia narrativa? O conto de fada é um tipo de texto que segue à risca, quer dizer, segue de forma fiel todas as características de uma narrativa. E a gente vai descobrir ao longo aí da nossa aula por que eu posso dizer que o conto de fada é uma narrativa. Então, no primeiro momento, vamos analisar aí que diz, o conto de fada é uma narrativa escrita em prosa. Nós já estudamos, quando estava estudando o gênero narrativo, que quando eu tenho um texto escrito em prosa, significa que eu tenho um texto estruturado em parágrafos. Então, a história dos contos de fada vão ali ser desenvolvida utilizando a estrutura de parágrafos, né? Por isso que diz é um texto escrito em prosa. Lembrem disso, texto escrito em prosa é um texto que utiliza a estrutura de parágrafos.
Outra coisa é que esse tipo de texto é muito mais curto do que os outros exemplos de narrativa, que é o romance e a novela. E justamente por ser um texto narrativo, ele utiliza aí todas as características da narrativa, que é o enredo, o personagem, o tempo, o espaço e o narrador. Então, pronto. Primeira coisa que eu já entendi, quinto ano, é que esse tipo de texto, conto, é considerado uma narrativa porque ele tem o enredo, que é toda aquela história que eu quero contar, né? Os personagens, o espaço, o tempo, tudo está inserido no enredo. Tem também aí o tempo, que é quando a história aconteceu. Tem também o narrador, que pode ser de duas formas, observador e personagem. Tem o nosso espaço e tem também o elemento principal, que é os personagens. Então, o conto é considerado um tipo narrativo porque obedece esses 5 pontos que compõem a narrativa. Se alguém pergunta para o quinto ano por que o conto de fada é um texto, uma tipologia narrativa, eu vou dizer para a pessoa que esse gênero está inserido nos tipos narrativos porque obedece as 5 características principais da narrativa, com 2 ressalvas. No conto de fada, o tempo, que é quando a história acontece, ela não é definido. É um tempo indefinido, porque a gente sempre utiliza era uma vez. Quando eu trago essa palavra era uma vez, eu indetermino, quer dizer, eu não determino de forma precisa quando a história aconteceu. E o narrador da narrativa, do conto, ele sempre será um narrador observador, porque ele vai estar contando a história de outros personagens. Os maiores contistas, pessoas que escrevem contos no Brasil, são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trivanzan. Essas pessoas necessariamente não escrevem os contos que vocês estão acostumados, que é os contos de fada. Por quê? Ao contrário do que nós imaginamos, quinto ano, existem diferentes tipos de conto. Existem os contos realistas, populares, fantásticos, eróticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos e contos de fada. Hoje a prova vai dar ênfase a esse último aqui, que é o conto de fada. Eu optei por trazer para vocês o que caracteriza os contos de fada por ser um tipo de texto muito inserido no universo infantil. Então vamos lá. Os contos de fada, eles eram utilizados na antiguidade, quer dizer, antigamente, eles eram utilizados aí para trabalhar com o público-alvo adulto. Então, as histórias eram contadas de geração em geração, quer dizer, de pessoa para pessoa. O avô de vocês contava para o pai contava para o filho contava para o filho dele, e assim a história ia sendo transmitida de pessoa para pessoa, mas o público que era alvo, quer dizer, para quem a história era contada, era para as pessoas adultas. Por quê? Porque esse tipo de história na antiguidade era considerado narrativas fortes, porque contavam uma história de situações vividas por os adultos, né? Ali na história trazia a situação das traições, da vingança, da morte. Então era feito e contado para pessoas adultas. O tempo passou e aí sofreram adaptações, que significa mudanças, né? Os contos foram mudando, até que hoje ele é totalmente voltado para o universo infantil. Então, os contos de fada hoje são todos utilizados para crianças. Aí a gente tem Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, A Bela e a Fera e Cinderela. Mas ainda não se perdeu um pouco daquilo que ele era antes. Por quê, Progil? Mesmo quando você trabalha valores aí com os pequenos, inserido naquela história, mas não de forma efetiva, quer dizer, a gente não dá prioridade àquele outro aspecto, tem também ali elementos que são do universo adulto. Quando que eu digo isso? Quando eu estou lendo para uma criança
A Chapeuzinho Vermelho, no primeiro momento, eu quero dar ênfase aí ao valor da obediência. Eu quero que a criança entenda que se ele for obediente, aquelas situações pelas quais a Chapeuzinho passou, não vai acontecer com ela. Mas se a gente for mais a fundo, né, profundamente analisar esse conto, a gente percebe aí que o lobo mau, né, o vilão dessa história, tem a questão dele ser muito maldoso, ele quer comer, devorar duas pessoas. Mas claro que no conto, para a gente transformar no universo infantil, não é a esse aspecto que a gente dá ênfase, quer dizer, dá importância. A gente dá importância ao valor da obediência. Se a gente analisa aí também a história da Branca de Neve, no primeiro momento a gente está falando aí da questão da amizade que foi desenvolvida por ela com os 7 anões, né? A gente está falando aí nessa questão de trabalhar isso, quando você é amigo para ajudar o outro. Mas se a gente analisar também a fundo, vai perceber que um dos valores que ressalta aí, que aparece com muita evidência, é a inveja, né? A inveja que a madrasta tem. Então perceba que depois das adaptações, outros valores foram inseridos, contos para trabalhar ensinamentos para as crianças, mas isso não quer dizer que perdeu aí a essência do conto, que trabalhava situações do universo adulto. Por isso que os estudiosos acreditam que os contos de fadas da atualidade não são simples histórias contadas para as crianças dormir. Então, quando as mães estão contando as histórias, os contos para os pequenos, elas estão ali querendo inserir ensinamentos, né? Coisas que a criança precisa aprender para que ela possa utilizar na sua vida adulta. Então, se eu estou lendo para meu filho a história da Chapeuzinho e estou falando ali para ele tudo que ela sofreu por não ser obediente, eu quero que ele aprenda a ser obediente e na fase adulta, na vida adulta, ele vai continuar efetivamente utilizando esse valor, que é o valor da obediência. Essa história, esses ensinamentos, eles são transmitidos através de histórias fictícias. Como a Pro sempre diz para vocês, fictício não é mentiroso, e sim imaginário. Então, quando eu falo histórias fictícias, são histórias do universo da imaginação. Nesse universo da imaginação, tudo é possível. Então, como eu crio ali todo um universo onde todas as situações podem ser desenvolvidas, fica bem mais fácil que eu desenvolva na cabecinha dos pequenos, que tem um lúdico muito aflorado, ensinamentos através do universo fictício. Eu vou trazer para vocês alguns elementos dos contos de fadas. São elementos que, na maioria, perceba a palavra que eu utilizei, na maioria das vezes, estão inseridas nos contos. São personagens que talvez a gente possa dizer assim, são comuns a todos os contos. Mas percebam que a palavra é na maioria. Quando eu digo na maioria, quer dizer que existe alguns contos de fada que divergem, né? Que não utiliza todos esses elementos que eu vou trabalhar com vocês agora. Então, na maioria dos contos de fada, vai aparecer o personagem que é o agressor, é o vilão. Isso aí é fato. Precisa-se de um vilão para desenvolver a história, né? Então, esse personagem é chamado de agressor. Ele desenvolve a maldade, ele é o ruim da história. Aparece também o doador, que é aquela pessoa que doa sua magia para resolver o problema. Geralmente, é a fada madrinha. Vem aí o personagem auxiliar, que não é o personagem principal, mas que ajuda o principal a resolver o conflito. Se a gente fosse levar no universo dos contos conhecido, podia ser aí os 7 anões. Eles são personagens secundários que ajudam o personagem principal, que é a Branca de Neve, a vencer o agressor, que é a madrasta. Tem a princesa e sua família, né? Que através desses dois personagens aí, toda a história é desenvolvida. Tem também a pessoa que faz maldade a mando do vilão, ele é conhecido como mandatário, trazendo para o conto da Branca de Neve, a gente pode dizer aí o caçador, ele foi arrancar o coração da Branca de Neve a mando da madrasta. Então, nessa história, nesse conto, ele estaria enquadrado como personagem mandatário. Tem o herói que chega, né, e restabelece toda a paz daquele conto que foi quebrado. Então o príncipe chegou aqui, resgatou a princesa, deu um beijo nela, ressuscitou ela da morte, vamos dizer assim. E tem o falso herói, que é aquele que se passa por herói na história, mas ele não quer fazer o bem, sim o mal. Se eu fosse trazer também aí para o conto da Branca de Neve, poderia ser
a madrasta disfarçada de velhinha, né? Ela chegou lá toda humilde, toda boazinha, querendo entregar ali uma maçã em agradecimento, mas o intuito principal deste personagem, considerado como falso herói, é causar conflito, é causar problema e não solução. Mas daí, lá no começo, a Pro disse para vocês que na maioria, porque existem alguns contos de fada que não utilizam essa mesma estrutura. No caso da Chapeuzinho Vermelho, é um conto de fada, onde não tem a presença de princesa, porque o herói da história é uma menina que vive no campo, não tem a presença de bruxa nem de madrasta, porque o vilão da história é um lobo. Então, por isso que a Pro disse lá, na maioria, né? Fora esses elementos que são presentes na maioria dos contos, tem aí também os elementos mágicos. Eu tô lendo um conto de fada, então o que é que eu vou encontrar efetivamente lá, quinto ano? Elementos imaginários, mágicos, fantasiosos, fadas, feiticeiras, animais com características humanas, objetos que voam, que falam. Esses seres são muito importantes na história, porque eles ajudam geralmente o herói da história a alcançar o objetivo. E essa magia que aparece nos contos de fada não está presente na realidade, quer dizer, não é possível que eu encontre aqui no mundo real uma fada madrinha para resolver os meus problemas, mas que lá no conto de fada, na narrativa do conto, é essencial que esse tipo de ser apareça, quer dizer, quem está lendo o conto já espera que isso aconteça, que apareça ali uma magia e que transforme tudo que era ruim numa coisa boa. Outra coisa que a gente precisa destacar é como se estrutura um conto. Quer dizer, quais são as etapas da história do conto, o que é que vai acontecer ali e eu consigo analisar de forma clara. E você também aí do outro lado. Ó, no início da história, o que é que acontece na situação inicial? Sempre está tudo em paz, todo mundo é feliz, todo mundo vive num lugar tranquilo, né? Quer dizer, a calma reina no começo da história. É o que a gente chama de situação inicial. Daqui a pouco acontece uma ruptura, que significa o quê? Uma quebra daquela paz, né? Aquela paz que reinava é interrompida por um acontecimento, acontece alguma coisa ruim, para que tudo que era paz passe a ser pesadelo, né? Nada é mais feliz para sempre. Aí vem o desenvolvimento, que é quando você coloca frente a frente o vilão e o herói no conto de fada, porque aquele embate, aquele confronto precisa acontecer para que as situações que transformam o conto numa coisa ruim sejam resolvidas. Então, geralmente, nesse momento que tem um confronto entre o vilão e o herói, geralmente o herói ganha, né? Ele vai vencer o vilão para que aconteça o desfecho final, que tudo volta a ser a paz, e a gente utiliza aquela sempre mesma frase dos final do conto. E aí viveram felizes para sempre. Não é isso? Os elementos do conto, que são os elementos da narrativa, é o tempo, como a Pro já disse aí, ele é indeterminado, porque nesse tipo de história a gente começa sempre com era uma vez, e aí a gente pensa que esse conto não tem um tempo, né? um dia específico para ter acontecido. Era uma vez, dá uma ideia vaga, dá uma ideia indefinida. Então, nos contos de fada, o tempo é indefinido. O narrador, que quem conta a história, sempre é o narrador observador, porque ele conta em terceira pessoa, ele conta a história de alguém, né? A temática, que seria aí o quê? O tema, o que é que eu quero passar de ensinamento, né? Se eu for utilizar aí o Chapeuzinho Vermelho, a temática que foi trabalhada naquele conto de fada era a obediência, né? Então, tudo que aconteceu, todas as situações, todos os conflitos, foram pensados para que a criança consiga perceber que a obediência livraria a Chapeuzinho de todas as situações. O espaço, que pode ser N cenários, né? Pode ser floresta, bosque, castelo, palácio. Então, o espaço, que é o lugar, é um tema livre, pode acontecer em diversos locais dos contos de fada. Então, terminamos aí a nossa questão do conto. Então, eu acredito que seja muito fácil para vocês. Por quê? Porque a gente está falando de um universo muito infantil, muito presente na vida de todos vocês. Agora, a Pro vai pedir que vocês peguem um livro de português, abram na página 60, e aí eu vou trazer para vocês aí
Ainda falando de elementos da narrativa, o tipo de discurso direto e indireto. O que seria isso? Discurso direto e indireto. Esses dois elementos ainda estão presentes nas narrativas, que foi o assunto da nossa atividade de redação. Então, quando eu digo que o discurso é direto e o discurso é indireto. Discurso direto e indireto são dois tipos de discurso que existem, ou seja, dois tipos de introdução das falas do personagem numa narrativa. Então, eu estou trabalhando aí, eu estou contando uma história. E quando eu estou contando essa história, para introduzir a fala, para falar ali, para colocar a fala do personagem, essa introdução, essa fala do personagem pode acontecer de forma direta ou de forma indireta. Quando que eu digo, quinto ano, que aquela introdução à fala do personagem foi feita de forma direta, que é o discurso direto. O discurso direto ele é caracterizado por uma transcrição exata da fala do personagem, sem participação do narrador. Então, quando acontece diálogos na sua narrativa, na sua história, e a fala do personagem aparece ali de forma verídica, assim, vamos dizer assim, fiel, eu escrevi realmente o que o personagem falou, eu estou usando o discurso direto. Geralmente, quando eu trabalho com diálogo, existe a presença dos sinais de pontuação, né? Que é o ponto, os dois pontos e o travessão. Então, isso acontece de forma efetiva nos discursos diretos. Ó, no exemplo aí, ó. Exemplo de discurso direto. A aluna afirmou, dois pontos. E aí vem um travessão, porque vai introduzir a fala do personagem. Preciso estudar muito para o teste. Então, quando eu reproduzir esse diálogo de forma fiel, eu introduzir a fala do personagem ali com o uso dos dois pontos e do travessão, eu estou falando do discurso direto, né? Então, eu até trouxe aí um ressalvo. Ó. No discurso direto, são utilizados verbos de elocução, ou seja, os verbos relacionados ao dizer, como por exemplo, fala, afirma, pergunta, declara, responde, indaga ou entre outros. Eles aqui, ó. A aluna afirmou, dois pontos. Então, esse verbo, que é chamado de verbo de elocução, ele é utilizado muito nos discursos diretos. E também a presença efetiva dos sinais de pontuação, dois pontos e travessão, porque eu estou ali reproduzindo de forma fiel, né? Fiel a minha fala do personagem. Já quando eu trabalho com discurso indireto, eu posso dizer que é o antônimo, é o contrário, né? Quando a gente está trabalhando aí com um discurso indireto, ele é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso, ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir a fala do personagem. Então, quando o discurso indireto está sendo utilizado, não vai haver a presença dos dois pontos nem do travessão, porque quem vai falar a fala do personagem é o narrador. O narrador vai contar a história, né? Então, eu vou usar aquele mesmo exemplo lá da menina. Lembra que tinha lá, a aluna afirmou, dois pontos, né? Aí, agora aqui vai ser assim, ó. A aluna afirmara que precisara estudar muito para o teste. Então, percebam que aí não houve a presença dos dois pontos nem do travessão, porque não houve a transcrição fiel da fala do personagem. Houve a fala do personagem sendo dita pelo narrador. Isso é o que a gente chama de discurso indireto. Além disso, também são usados os verbos de elocução para anunciar o discurso, além das conjunções que separam a fala do narrador das falas do personagem, que é o que e o se. Perceba que ele será assim, ó. A aluna afirmara que, então essa presença aqui dessa conjunção que e se, ela é utilizada para introduzir a fala do personagem que vai ser feita pelo narrador. Vamos para as características, né, que diferenciam um discurso do outro. Quando eu trabalho com discurso direto, ele é introduzido pelos verbos de elocução, que a Pro já falou para vocês, e também ele é seguido pelos dois pontos, né, e há uma mudança de linha para um parágrafo. Então, quando eu trabalho com diálogo, eu coloco lá dois pontos, eu tenho que falar a fala em outra linha, né? Então, há essa mudança de linha, a fala do personagem vai estar em outra linha diferenciada.
É iniciado por um travessão, a fala do personagem sempre antes do que o personagem falou vai vir o travessão, porque essa é a função do travessão, que indica a mudança da voz do narrador para a voz do personagem. Então, quando o narrador fala, a aluna afirmou, logo após, quando o travessão inicia, eu já sei que ali, automaticamente, não será mais a fala do narrador, e sim a fala do personagem, porque é seguido por um travessão. E é feito na primeira pessoa, quer dizer, a pessoa fala dela mesma, ou usando o eu ou usando o nós. Já no discurso indireto, a introdução dos verbos de elocução é seguido de preposições que marcam a mudança da voz do narrador para a reprodução da voz do personagem feita pelo narrador. É construído na mesma linha, não vai ter a mudança, né? O narrador já vem, já diz, a aluna afirmara que precisava estudar muito para a prova. Então ele já continua contando a história, introduzindo a fala do personagem. É feito na terceira pessoa porque ele está contando a história de alguém, vai ser utilizado o ele ou ela, o eles ou ela. Então, eu acho que fica bem fácil de vocês diferenciarem o que é um discurso direto do que é um discurso indireto. Eu procurei aí esse conteúdo tranquilo, que ainda está dentro dos elementos da narrativa, para que vocês consigam ver a diferença. Eu basicamente utilizo isso. No discurso direto vai ter a presença de diálogo com os pontos de 2 pontos e travessão. E no outro discurso, que é o indireto, o narrador vai falar a fala do personagem, mas eu não vou... digamos assim, perceber, não vai existir a presença desses sinais de pontuação. Então, isso transforma a diferenciação de um para o outro de forma tranquila. Para casa, galerinha, vocês hoje têm 2 tarefas, uma que a prova vai postar no grupo, que é a de redação, como sempre. Ninguém precisa imprimir, né? Se quiser, pode. Se tiver impressora, pode, facilita a vida de vocês. Se não, copiar no caderno e responder. E depois a gente vai fazer a atividade do livro de português sobre esse conteúdo, discurso direto e indireto, na página 60 e 61. Então, meus amores, vou ficar por aqui com vocês e até a nossa próxima videoaula.